Sejam bem-vindos a mais um Rede Social Entrevista. Chegamos a mais de 25 entrevistas. Na verdade, são bate-papos que você aprende a cada momento. São orientações, são materiais que você pode utilizar no seu estudo, no seu crescimento pessoal. E hoje eu recebo mais um amigo aqui no Rede Social Entrevista, o Josiel, mais conhecido como Ziel. Ele que é um empreendedor desde muito cedo, acompanhei a infância e a adolescência dele, também a sua vida Uhum. adulta, de perto. Estive ali com ele, convivi, mas quero compartilhar com vocês essa amizade. Vocês vão aprender demais hoje que ele se tornou um empreendedor, é dono da Garagem Car, uma mecânica totalmente diferente que vai resolver o seu problema. Pode ter certeza que o atendimento é garantido. Josiel, ou Ziel, como você preferir, Uhum. ficar mais íntimo, seja bem-vindo ao Rede Valeu, Social Zé. Entrevista. Prazer estar aqui. Prazer te receber aqui no nosso podcast. E para começar, como é que está o seu perfil atual? Se você está casado, se você está solteiro, quantos anos você tem? Seja bem-vindo. Beleza? Gente, tudo bem? Prazer, Ziel. Hoje em dia eu sou casado, tá? Já tenho 11 anos. Casado, não tenho filhos ainda, tá? Futuramente pretendo ter. Sou pai de pet ainda, como o pessoal, o pessoal diz aí, pai de pet ainda. Mas futuramente aí a meta é essa, ter um filho, construir uma família construtiva na base de Jesus Cristo, né? Acima de tudo, né? Hoje sou dono da Garagem Car. É, não é fácil, é muitos anos aí de batalha que a gente vem lutando, é escada por escada, degrau por degrau, sem pisar em ninguém, e a gente está conseguindo levar mais longe o nosso nome, né? Garagem Car, né? Eu pretendo levar esse nome muito longe, ser reconhecido da forma correta, que um profissional tem que ser reconhecido, e cara, acima de tudo é muito estudo. Falar para você, tem que estudar, tem que se aprofundar, senão a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Hoje em dia, muitos carros aí se modernizando aí, tem que ter um estudo, senão não vai. Olha, José, nós temos hoje a companhia dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Eu preciso falar sobre eles, começando pelo Ti Personal. Ti Personal Studio em Laranjeiras, onde você cuida da sua saúde física, mental. Você pode crescer fisicamente também, mas o importante é você estar em atividade. Em Laranjeiras só tem um lugar que vai cuidar da sua saúde com responsabilidade. Estúdio Ti Personal. Siga as redes sociais e marque já a sua aula experimental. Para você cuidar do seu carro, ter aquela lavagem de qualidade, Talento Car. Talento Car, você liga lá para o Lucas, ele vai buscar o seu carro, deixa na sua casa também ou no seu trabalho e dá aquele talento de qualidade, uma lavagem com responsabilidade. Para cuidar da sua alimentação, Mister Fit Home Caieiros, com sucos, massas, doces, sempre se preocupando em levar o melhor para o cliente. E se você é intolerante à lactose, fique tranquilo que a Mister Fit vai te atender com produtos que são zero lactose. Também, para cuidar do seu estilo, manter a barba em dia, seu cabelo em dia também, Barbearia do Galo na Nova Caieiras. Marque já o seu horário, Barbearia do Galo, com a cadeira e a tesoura preparada e um bom papo para poder te atender. Siga as redes sociais dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores e faça parte também desse time campeão. Josiel, você é morador de Caieiras, mas você nasceu aqui na região? Ou você veio de outro estado, de outro lugar, ou até mesmo de outro país? Não, sou da Rosina mesmo, nasci em Caieiras, caieirense nato, desde quando nasci, desde pequenininho, nunca saí daqui e pretendo ficar muito tempo aqui ainda. E como foi sua infância? Eu conheço um pouco da sua Uhum. infância, mas gostaria que você contasse. Você era aquele menino de estar na rua, brincando, correndo atrás de pipa, com bicicleta, ou você se dedicava aos estudos, ficava mais dentro do quarto? Como é que foi a sua infância? Cara, então, é, eu nunca fui de empinar pipa, jogava bola às vezes, meu pai nunca deixou a gente empinar pipa, mas a infância foi de uma infância boa, como qualquer criança normal. O nosso castigo antes era. Meu pai não trancava a gente num quarto, deixava a gente trancado, batia na gente, não. Era levar a gente pra oficina. Então o castigo era um terror, assim, né? Nossa, baguncei na escola, meu, tem que ir pra oficina, cara, uma semana na oficina. Então, esse era o nosso castigo, e foi um castigo, né, que deu certo, né, cara? Seu pai, dono de uma oficina Uhum. mecânica,
o Cido, né? Cido. Aparecido conhecido como Cido. Então quer dizer que ele tinha esse método. Os meninos estão aprontando, você e seus irmãos, levava para a oficina para poder ajudar, para poder trabalhar. Então ali você começou a dar os seus primeiros passos, aprendendo a arte da mecânica, né? A mexer nos carros. Mas foi a sua primeira profissão ou você teve outras experiências profissionais? Não, essa foi a minha primeira profissão mesmo e minha primeira profissão foi essa, a minha segunda profissão também envolvido com carro. Sempre teve alguma coisa com carro, né? Primeiro a gente começou no Lava Rápido, lá em São Judas, rolezinho pra ir, mas foi bom, experiência legal. Mas sempre envolvido com carro. Nunca tive outra experiência a não ser carro. Desde pequeno. Então você ali com Lava Rápido, quantos anos você tinha mais ou menos para ter esse contato com os carros? Cara, tinha 16 anos de idade. 16 anos você já saía daqui de Caieiras, tinha essa viagem para poder lá para São Judas trabalhar ali lavando o carro. E ali, Josiel, você já começava a sonhar em ser um mecânico ou trabalhar com carros? Ou era apenas uma diversão, uma distração ou um meio de ganhar dinheiro? Você já sonhava em trabalhar nessa área? A verdade é que na minha infância nunca gostei de estudar. Comecei a aprender a gostar de estudar, depois passou a adolescência, mas na infância nunca gostei de estudar, era uma forma de ganhar dinheiro no início mesmo, tá? Trabalhando no Lava Rápido, depois fui pegando gosto. Nada melhor que você fazer e trabalhar com uma coisa que você gosta, né? Acordar cedo, disposto e trabalhar com uma coisa que você gosta, mas foi pegando gosto e não parei mais. E como que é o dia a dia de um jovem ali numa oficina? Você tem a sua vida adulta hoje, mas naquela época da sua juventude, da sua infância para a adolescência, você estar numa oficina. Eu vou fazer uma leitura aqui como se eu estivesse lá. Coisas totalmente complicadas, ferramentas complicadas, e se você cometer um erro, o prejuízo é grande, porque você está lidando com o carro das pessoas, com a segurança das pessoas. Você tinha essa liberdade de chegar lá e ter acesso às ferramentas, ou seu pai era o seu mentor já naquela época de, é assim que faz, põe a mão na massa, ou só pega a ferramenta ali para mim? Como que era essas experiências? No começo, a gente... Todo iniciante de oficina mecânica é para lavar peça. E antigamente era carburador, né? Meu pai tinha uma caixa de carburador, dava pra gente limpar, falava o nome lá, isso aqui é giclê, isso aqui é não sei o quê. Então, o gosto foi pegando a partir daí, entendeu? E sempre, tem um toque. Eu vejo uma ferramenta aqui suja, tem que estar na bancada, tem que estar limpa, chão. Nossa, eu sou muito chato com essas coisas. E eu peguei esses toques com meu pai mesmo lá na oficina dele, quando ele tinha outros sócios lá dele. Então, sempre essa vontade de poder ajudar ele que eu tinha, mas no início a gente não aprendeu, pelo menos eu, não aprendi muito com ele. Por quê? Eu tinha uma dificuldade, ele ia fazer por mim. Sim. Não sei, não, deixa aí que daqui a pouco eu faço. Então, ali criou uma barreira ali, entendeu? Então, para crescer, tivemos que tomar novos rumos aí, novos ares, ele para um lado, eu para o outro, para depois a gente se juntar de novo aí. E é um erro muito grande, né? Quando o profissional ele está dando seus primeiros passos e tem alguém mais experiente, você quer fazer, você quer tentar e o profissional diz, não, deixa que eu faço. Não, você não sabe. E realmente você não sabe, por isso que você está ali. E isso vai te poldando, né? Ou vai te limitando de fazer o trabalho. Aí você fala dessa sua saída. Eu conheço uma história, eu gostaria que você compartilhasse, que no começo vocês trabalharam, você, o seu irmão, o seu pai trabalharam juntos, e aí você se distancia, mas havia uma promessa que vocês iam trabalhar juntos. Explica como é que foi essa saída e depois esse retorno para trabalhar com seu pai. Meu pai ele já teve vários sócios. Era um sócio que sexta-feira já ia pescar cedo, deixava ele sozinho. Um outro sócio bebia muito. Então, ele nunca se alinhou com um sócio. Porque é difícil. Você sozinho ali, atender, fechar nota, atender cliente, fazer o serviço. E a gente era tudo pequenininho antes, não tinha como dar aquela base para ele, né? Então, era bem difícil. Aí, meu pai, ele fechou a oficina dele. Meu pai ele tem 35 anos já de carreira aí, de oficina de mecânico. Ele fechou a oficina dele. Mas para não me desamparar, ele foi e me arrumou um emprego. Todos conhecem a Belém Pneus, Tancredo de Almeida Neves ali. Então ele me arrumou um emprego lá. Fiquei 6 anos lá. Lá que me moldei mesmo. Lá eu falei, não, isso aqui é para mim.
é isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de fazer e não vou sair dessa profissão. Ah, mas a gente sempre teve uma promessa. A gente sempre teve uma promessa, e isso o nosso pastor mesmo que falou de púlpito na igreja, que o filho, meu pai sempre gostou mais do meu irmão, sabe? Aquele pai que sempre. E até hoje é assim, viu? Não mudou nada não. Então, ele sempre gostava mais do meu irmão. E eu sempre, aquele menino mais travesso, né? Mas sempre a promessa era que eu e meu pai ia trabalhar junto. A promessa foi feita como que o filho que ele menos esperava que seria o braço direito dele. E hoje o filho que ele menos esperava sou eu, sou o braço direito dele. Hoje ele é meu sócio. Já estamos aí 8 anos aí na caminhada aí. E é isso aí, foi uma história bem legal, cara. E aí você falou, nós já estamos 8 anos na caminhada. Ok, você teve a experiência na Belém Pneus e o Josiel sai da Belém Pneus. E aí, seu pai já te entregou a chave de uma oficina montada, disse, olha, viva o seu sonho, ou você teve que construir a garagem car? Como que você chega em casa e planejou, ou alguém falou para você, ó, tem um ponto ali que estão alugando, construa pra gente Uhum. aqui como que foi essa montagem da garagem car? Quando iniciou esse sonho até a realização? Tá, vamos lá. Quando meu pai, ele me arrumou esse emprego, ele fechou a oficina. Ele vendeu a oficina de porta fechada com todos os clientes, todas as ferramentas dentro e ficou um mês anunciando os clientes dele para o próximo mecânico. E nesse eu já estava trabalhando. Meu pai foi trabalhar de funcionário. Você vê como é que é, cara. A mente dele é onde chegou, né? Então ele foi trabalhar para funcionário. Ele foi ser funcionário, né? E eu fiquei 6 anos na Belém Pneus. Depois desses 6 anos, o gerente lá, que era o Thiago, ele foi para Jundiaí e me arrastou junto com ele. A gente era lado a lado. Zé, vem comigo que. Falei, vamos embora, Thiago. Fiquei mais um ano lá. Meu pai trabalhou lá em Bragel, na freguesia. Meu pai ficou 9 anos lá. Desde quando meu pai fechou a oficina, ele foi para lá e não saiu de lá mais. Aí meu pai foi e me arrumou lá em Bragel junto com ele. Aí minha mãe já puxou lá de trás, ó, lembra-se do que Deus falou que tinha uma promessa, talvez esse é o momento, mas a gente nem imaginava que iríamos ser sócio um dia, né? Aí fiquei mais um ano lá. Meu primeiro emprego que eu fui mandado embora. Nunca tinha sido mandado embora. Por quê? Porque eu quebrava muita peça, cara. Sabe porque lá a gente tinha que trabalhar por meta. Então era, se você fosse mais rápido, você conseguia ganhar mais dinheiro. Nessa de ser rápido, acabava quebrando muita peça. Eles até me aturaram bastante tempo lá, mas, foi uma experiência top. Bilu, posso falar uma coisa? Cada emprego que eu entrei, a gente tem as coisas boas, coisas ruins. Cara, eu absorvi muita coisa. As coisas ruins eu, jogava de um lado, as coisas boas eu já ia armazenando para minha vida, porque eu sabia que um dia eu poderia usar em alguma coisa. E hoje, todas as coisas boas que eu aprendi, a gente tenta encaixar na oficina, que eu falo, ó, o cara ali, ele andava por esse caminho, deu certo. A gente tenta pegar essa trilha para ir mais longe, que a gente já tá agora, hoje. E aí você saiu ali da empresa, quando que vocês se reuniram e falaram, não, vamos montar a empresa juntos? Quando que vai sair do papel a garagem car e vamos viver o nosso sonho juntos? Uhum. Então, eu saí de lá, meu pai continuou lá. Aí todos conhecem ali aonde iniciou, aonde meu pai já tinha uma oficina, Sim. foi aonde eu iniciei, que era só uma garagem. O que eu fiz? Eu pensei assim, cara, eu vou receber seguro, 6 meses. Eu não tinha cliente, zero, zero. Aí eu falei, eu vou montar uma placa. O nome já estava na minha cabeça e, foi Deus esse nome, foi Deus que me deu em sonho esse nome. Garagem Car, porque lá é uma garagem. E carro, né? Normal, é uma garagem mesmo, uma porta só. Meu pai tinha comprado um macaco. Pra ele mexer com os carros dele, normal, que o mecânico sempre tem uma caixa de ferramenta e um macaco em casa, né? Eu comecei com esse macaco dele e com minha caixa de ferramenta, que eu peguei lá da Belém antes. Comecei na garagem lá. O meu primeiro, Bilu, eu pensei assim, ó. Cara, eu tenho 6 meses para poder me estabelecer. Se nesses 6 meses eu ver que deu certo, eu vou e continuo. Se eu vejo que não deu certo, eu vou e abro de mão e vou tentar outra coisa. E graças a Deus, nesses 6 meses, fui pegando um cliente, fui pegando outro, pegando experiência. E eu lembro até hoje, o primeiro carro que eu fiz.
um Cherry QQ, cara. Troquei uma homocinética lá de esquerda ainda. Meu primeiro serviço que eu fiz, trabalhando sozinho, meu pai chegou, eu falei, pai, peguei um serviço. Meu pai, sério? Eu falei, troquei uma homocinética aqui. Meu, foi uma felicidade aí pra você ver, a gente nunca fica gravado na nossa memória, né? A gente nunca esquece. Então, essa foi a trajetória. Então, o meu foco era 6 meses. Se nesses 6 meses desse certo, eu continuava. Se não, eu parava. Meu pai viu que estava dando certo e falou: "O quê? Eu vou sair daqui e vou para você." Mas meu pai não queria pedir a conta. Ele queria ser mandado embora para ele não perder o tempo dele. Então ele falou: "Deus, se for de sua vontade mesmo, que eles me mandem embora." E lá, cara, lá eles não mandam ninguém embora. Por incrível que pareça, onde chegaram, Cido, você é um bom funcionário, mas vamos ter que fazer alguns cortes aqui. Hoje é o seu desligamento. Cara, ele ficou tão feliz que o pessoal falou: "X, tá feliz que foi mandado embora, né?" Ele sabia que já era promessa de Deus já. E falar em corte, nós precisamos fazer um corte aqui. Nós vamos para o intervalo, que os nossos anunciantes vão mostrar os produtos e serviços para vocês. E já voltamos daqui a pouco. Depois do intervalo, nós temos o Verdades e Mitos da vida de um mecânico, da vida de oficina e também da Garagem Car com o Josiel. Fique aí, já voltamos. Estamos de volta, esses são os nossos patrocinadores. Entre em contato com cada um deles, siga as redes sociais e marque já o seu horário, experimente também os serviços. E agora o Josiel tem a companhia da Mr. Fit Home Caieiras, suco boa digestão, que ele pode experimentar, levar para casa e com certeza ele vai comprar também os produtos da Mr. Fit Home Caieiras, cuidando da saúde. E eu tô vendo que ele tem um físico legal aqui, com certeza ele treina e o melhor lugar para você treinar, Estúdio Ti Personal em Laranjeiras. Marque já o seu horário, são mais de 6 profissionais à disposição para te ajudar a crescer e fazer um projeto especializado junto com você. E lembrando que agora tem o estacionamento exclusivo para os clientes, alunos do estúdio Ti Personal. Então, Ti Personal, sempre se preocupando com você, agora te proporciona um estacionamento com segurança. Você pode ir de carro, de moto, com tranquilidade. Voltando ao nosso bate-papo, Josiel, as pessoas amam esse quadro que é o Verdades e Mitos. E dentro da mecânica, dentro da oficina, existem verdades e mitos. Começando o quadro Verdades e Mitos, é verdade ou é mito de que algumas pessoas ainda têm medo ou um certo preconceito de levar o carro na mecânica porque podem perder peças originais, levando para fazer um serviço, o mecânico vai e troca a peça. Isso é verdade ou é mito? É verdade, sim. Alguns casos não é medo de perder a peça original, é medo da pessoa não trocar a peça em si. Muitos deles falam assim, ó, eu vou levar a peça e você coloca no papelão, a peça deixa no porta-mala que eu vou dar pro vizinho, vou mostrar pro meu pai, pra minha mãe, alguma coisa eles inventam pra gente dar a peça velha pra eles. E é verdade ou é mito que a maioria dos mecânicos, eles não estudam, não fazem curso técnico, eles aprendem a fazer na marra. Isso é verdade ou é mito? Verdade, muitos deles, é o achismo, né? E quem ajuda eles? YouTube hoje em dia, né? Mas na garagem car, eu já estudo muito para isso, porque lá a gente tem um diagnóstico técnico muito avançado de equipamentos, de esquema elétrico. Então a gente consegue dar um diagnóstico preciso para o cliente e o serviço fica 100%. Um exemplo, se eu chegasse hoje lá com o meu carro na garagem car, qual é o procedimento que vocês seguem? É feito uma avaliação técnica no primeiro momento, já está um diagnóstico do que pode ser, ou eu tenho que deixar o carro mais de alguns dias, depois vocês vão me ligar? Explique para mim como seria um diagnóstico hoje chegando com o meu carro lá na garagem car. Ó, o primeiro passo é uma triagem, né, que a gente faz. Primeiro passo é feito o checklist, você aguarda, é feito o checklist, vê se o carro tem alguns ralados, retrovisor, para-brisa trincado, que já aconteceu muito caso, às vezes o cliente deixar, nenhum cliente sabia que tinha aquele problema no carro. Eu vou dar um exemplo, um para-brisa trincado. Aí o cliente chega, meu para-brisa não estava trincado, aí acaba fica aquele desconforto, né? Disse-me disse.
Então, o primeiro passo é o checklist. Segundo passo, o envelopamento de banco, volante. Porque querendo ou não, às vezes vai manobrar um carro, tá com a roupa um pouco suja ali, acaba para não danificar o carro. Segundo passo, o envelopamento do carro. Terceiro passo, vai pegar os dados do cliente, tudo certinho. A gente sempre aconselha o cliente deixar o carro, mas ele não está na oficina, mas a gente sempre manda, pelo menos eu, mando muito, muito vídeo. Então eu falo, meu, prepara a memória do celular aí que vai vídeo para você aí. Do que você pediu, da sua dor, porque todo mundo tem uma dor. Lá ele não chega do nada. Então o cliente vai ter uma dor, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu falo, ó, eu vou trabalhar em cima disso e do que você não me falou, eu vou trabalhar em cima também para você ficar ciente das próximas revisões futuras que tem que fazer no carro. E é verdade ou é mito que é bom você levar em mais do que um mecânico? Mais de um mecânico você leva para poder fazer os testes e ver se é isso mesmo? Porque se você levar no primeiro, pode ser que você seja enganado. Isso é verdade ou é mito? Abidiel, muitas pessoas, as pessoas que chegam, que não me conhecem, eu sempre deixo um livro aberto para elas. Falo, ó, o diagnóstico está aqui, eu mostro em imagens para ela, tá? Tento explicar passo por passo, que às vezes a explicação técnica ela não vai entender. Eu falo de um jeito mais simples que ela possa entender. Mas se eu vejo que tem alguma resistência ali, porque a maioria das pessoas que teve resistência já foi enganado lá atrás. Eu não discordo em momento nenhum. Eu falo assim, ó, não tem problema, o diagnóstico é isso aqui, vou te dar um laudo. Você pode ter segundas opiniões, até mais terceiras, se você quiser. Fica ao seu critério. Estamos aqui de portas abertas, se quiser voltar, e sempre eu deixo esse leque para o cliente escolher o que ele quer fazer. E é verdade ou é mito de que a maioria dos clientes que querem mexer no próprio carro em casa, eu tenho uma caixa de ferramentas, eu vou mexer, tentar ajeitar, ele acaba piorando a situação do carro, algo simples que vocês poderiam ter resolvido, ele acaba danificando uma peça e aí o problema fica maior. Isso é verdade, e muita verdade. Já falei do YouTube e vou retornar de novo. Meu carro, vai lá, meu carro está falhando. Um Gol, exemplo. Meu carro está falando Gol. Meu, vai ser várias possibilidades de falhamento. Vou dar umas possibilidades. Cabo, vela, bobina, módulo, muitas coisas pode fazer o carro falhar. Aí a pessoa pensa que o YouTube vai falar, às vezes acerta, mas às vezes não. Então vai mexer em casa, às vezes acaba piorando o resultado. Mas quando chega na garagem car, o que eu faço? Eu faço uma entrevista com o cliente. Fez manutenção passada? Esse carro já passou por algum mecânico? Como que começou isso? Você colocou álcool, gasolina? Qual posto você abastece? Sempre eu faço uma entrevista que através dessa entrevista, 60 a 70% ali do diagnóstico a gente já mata. E quais são as especialidades hoje da Garagem Car? Quais são os serviços que vocês fazem com qualidade, que as pessoas mais procuram? Ó, funciona assim, a gente trabalha mecânica geral. Lá cada um tem sua função. Hoje a gente está com 7 funcionários, então cada um tem sua função. A função do meu pai, que é meu sócio, o Cido, ele faz motores, parte de cima, parte de baixo. A minha função é diagnósticos. Então o cliente vai lá, eu dou o diagnóstico e passo o serviço para os demais funcionários. É motor? A garagem cara hoje tem 2 andares. Embaixo, só motores, serviço que vai demorar um pouco mais, e o andar de cima tem que ser rotativo. Tem que ser serviço rápido e é uma coisa que eu sempre costumo dizer. As pessoas têm medo de oficina hoje porque demora muito tempo na oficina. Então, eu costumo dizer que tempo para mim é dinheiro, espaço para mim é dinheiro. Então, quanto mais rápido eu conseguir entregar seu carro, eu consigo executar outro serviço. Em relação a ferramentas, a material ali para poder trabalhar com os carros, hoje a oficina ela tem essa base de trabalho com material de qualidade, com equipamentos de qualidade, com tecnologia? Falar por mim, e vou falar, se vocês quiserem perguntar para outras pessoas, hoje a gente é referência aqui em Caieiras, graças a Deus, e é o que eu sempre costumei dizer pro meu pai. Ferramentas, cara, é para a vida inteira. Não tem aquilo que eu vou comprar ferramenta, parei de comprar. Um mecânico que só tem um scanner, não vai resolver o problema. Só tem 2 scanners, não vai resolver o problema.
é de 4, 5 para cima. Porque às vezes um faz uma função, o outro não faz. Então tem que ter bastante equipamento. Eu montei uma bancada lá, cara, que se um cara gamer ver, não quer sair de lá. É 3 telas gigante. E lá eu tenho todas as informações que eu preciso para dar um diagnóstico preciso, sem trocar peça desnecessária do cliente. É a maioria das dores hoje em dia. E a questão de preço e valor, as pessoas elas chegam traumatizadas, é verdade ou é mito que muitos chegam lá dizendo, não, mas não vai ficar caro? Será que eu vou ter condições de pagar? Isso é verdade ou é mito? Bidio, é verdade, mas eu sempre costumo dizer assim: diagnóstico, eu não consigo falar o valor correto do diagnóstico, porque não tem como a gente dar um valor fixo no diagnóstico. A gente tem um inicial, dá um pontapé inicial. Agora, quando a pessoa já vem, a gente também, suspensão completa também, embreagem também, isso aí a gente já consegue passar um valor final, e consegue estipular um tempo. Agora, o diagnóstico não tem como. O diagnóstico tem que ser preciso, então, por ele ser preciso, não pode ter erro. Então, às vezes vai de horas, às vezes vai de dias. Eu já peguei lá um carro, o cliente veio de Boituva, estamos em Caieiras, hein? Olha a distância. Passou por 3 mecânicos, direção dura e luz do ABS acesa. Cara, eu falei pra ele, ó, deixa o carro, que a gente, vou entrar em contato com você, vou te mandar vídeo. Ele falou, tá bom, no tempo que ele tá pedindo Uber, eu já comecei a instalar os aparelhagens no carro dele. Antes do Uber chegar, eu já tinha matado o defeito dele. Era um fusível no carro dele. E adivinha quem trocou o fusível errado? Ele. Ele, cara, eu tava em casa lá, peguei um pincelzinho, tirei os fusíveis para limpar aqui e acabei invertendo. Então ele colocou o problema no carro dele, levou em 3 mecânicos, ninguém resolveu. E a gente resolveu, cara, eu resolvi em 15 minutos para ele. E a sua imagem de jovem, isso atrapalha ou ajuda na hora do atendimento? As pessoas julgam, olha, esse menino aí vai mexer no meu carro, queria um mecânico mais experiente. Uhum. Já teve alguma experiência assim de você ser julgado pela aparência e depois a pessoa entender que você tinha bastante experiência, na verdade tem. Ó, os que chegam, os que não me conhecem, que não vêm por indicação, ficam um pouco o pé atrás. Mas quando eles veem os aparelhos lá, eles já ficam mais tranquilos, né? Que a gente tem uma estrutura legal lá. Então, mas os que já me conhecem já que a maioria é de recomendação. Então, não pode levar lá. Eu acho que, não sei, o pessoal deve falar, né? Não liga muito para aparência, é jovem, mas vai resolver seu problema. Mas eu já tive muito disso. Ainda mais quando eu não tinha barba. Nossa, taquei minoxidil aqui. Falei, não, tem que ter cara de homem aqui, senão vai embaçar. E qual a dica que você dá para as pessoas que estão em casa nos assistindo, no trabalho, onde quer que elas estejam, para ter um carro que não dê tantos problemas, ou para manter, né, ali o serviço que foi bem feito, a questão de gasolina, de óleo, o que elas precisam ter, esse cuidado no carro? Então, a gente costuma, pelo menos eu, né? Eu costumo ser um profissional que eu abro bem o jogo para eles. Então, quando compra um carro, comprou carro em agência particular, primeira coisa, revisão no carro. A primeira coisa, na verdade, antes de comprar e levar, é levar algum profissional junto. Porque, meu, hoje em dia tá difícil até para comprar carro. Mas quando compram sem a experiência, primeiro passo, trocar correia dentada, trocar óleo. Não sei se o cliente trocou, se é uma peça original, se não é. Porque correia dentada quebrou, vai danificar seu motor. E óleo é a mesma coisa, é o primeiro passo a seguir. É uma orientação para as pessoas. Vai comprar o carro de alguém ou de uma agência, precisa ter Uma esse, orientação. esse cuidado. A questão de pagamento, existe uma facilidade para as pessoas pagarem os serviços ali na garagem cara, a questão do Pix, de parcelamento, aceita todo tipo de cartão? Assim, a gente faz a gente faz em 3 vezes sem juros. E quando a pessoa paga à vista, tem 5% de desconto. Aí tem aquele dilema de o cliente querer levar a peça. Eu posso levar a peça? Eu falo, meu, você pode levar, mas eu vou te falar o nome, eu vou te falar a marca da peça. Porque hoje em dia tem muitas peças falsificadas, ainda mais no Mercado Livre. Nossa, tem muitas, ainda mais óleo. Então, quando a pessoa quer trazer a peça, a gente ainda releva, mas eu falo a marca da peça certinho
porque querendo ou não, é a nossa imagem que tá lá, né? Quebrou ou um defeito elétrico na peça, ela não vai pensar que é a peça. Ela vai querer jogar a culpa no mecânico. A gente vai perder tempo, que era para estar ganhando em outro carro, desmontando para ele fazer pra ele efetuar a troca da peça, né? E essa questão de garantia, um exemplo, eu levo o meu carro lá, o serviço foi feito. Quantos meses, quanto tempo a pessoa tem de garantia na questão da peça? Porque eu acho que às vezes a peça, por ser máquina, ela pode falhar, né? Pode Sim. dar defeito para a pessoa retornar lá no serviço. Ainda mais peça mecânica de suspensão, essas coisas, pode ser uma segunda linha. Agora, peça eletrônica tem que ser de primeira linha, porque é muito detalhe, né? Aí, conforme, ó, tipo, quando eu vendo a peça, eu dou 3 meses de garantia, 100% garantia. Como assim 100% de garantia? Quebrou a peça, meu, você não vai ter trabalho nenhum. O único seu trabalho é levar o carro na oficina, eu vou desmontar, vou falar com o meu fornecedor, o carro vai sair novo de novo. Agora, quando o cliente me traz a peça, tem aquele detalhe, eu já deixei explicado para ele antes, ó. Você vai trazer a peça, tem que estar ciente, a minha garantia é de mão de obra. Se essa peça vier dar problema antes dos 3 meses, você vai ter que pagar outra mão de obra e correr atrás da sua garantia. Traz a peça para a gente instala novamente. E qual o limite? Ou existe assim, olha, nós não trabalhamos com tal tipo de carro? Ou vocês atendem carros elétricos, híbridos, carros mais antigos? Existe todos esses modelos e estilos de carro vocês conseguem atender hoje em dia? Hoje em dia, a gente está atendendo a combustão somente. Não mexemos com diesel, somente a combustão mesmo e também ainda não mexemos com elétrico. Vamos futuramente aí se especializar, fazer cursos, mas hoje em dia a maior gama mesmo é carro a combustão. E essa questão do carro mais antigo, existe o cliente que ele gosta de fazer a própria manutenção. Ele gosta de mexer Uhum. no carro e tal, tem aquele certo ciúmes. É permitido eu levar o meu carro ali para vocês fazerem o serviço e eu acompanhar o diagnóstico, acompanhar o serviço ali na oficina? Ou tem um espaço que é reservado para o cliente e vocês fazem o trabalho? Tem uma salinha de espera lá em cima lá, climatizada, tudo certinho. Quando o serviço é rápido, eu falo, quer aguardar? Agora, quando o serviço é demorado, meu, ou ele escolhe, já ficou o cliente lá, dormiu lá no sofá o dia inteiro. Aí a maioria dos que ficam lá é aplicativo, né? Não, é meio longe aqui de casa, eu não posso ir, senão depois para voltar de novo é embaçado. Então eu deixo a critério deles. Quer ficar, fica. Quer ir embora, vai. Quando estiver pronto, a gente liga. Igual eu falei, comentei com você já que eu mando bastante vídeo pro cliente também. E quando é cliente, já tem uma certa confiança. Ele deixa lá, ele confia na gente. Agora nós chegamos, Josiel, no momento redes sociais do Rede Social Entrevista, onde você vai dar like para algo dentro da sua profissão, dentro dos profissionais hoje que você convive, o que você dá dislike, algo que você reprova, que você não curte, e o que você quer compartilhar, seja uma frase, uma ideia, um projeto, fique à vontade, começando pelo like, que atualmente o Josiel dá like. Ó, eu dou like hoje pra tecnologia, cara. Sem tecnologia, a gente não, pelo menos na minha área, a gente não consegue trabalhar. Tem que ter tecnologia, tem que ter esquema elétrico, tem que ter uma boa comunicação com o cliente, tem que ter uma boa visibilidade na internet também para você passar uma certa confiança. E o que eu dou dislike é para pessoas enroladas, cara. Meu, se você passou tal data, cumpre tal data. Se você pegou tantos carros, faz aqueles carros e entrega aqueles carros. Depois pegam outros carros. Ou vocês querem pegar bastante carro, aumenta a gama de empregados aí que vai dar tudo certo. E o que você gostaria de compartilhar, uma ideia, um projeto, uma promoção, algo que você entende que é interessante as pessoas saberem? Então, gente, eu estou estudando bastante, estou montando bastante conteúdos legais, porque se Deus quiser, na permissão dele, em janeiro a gente já começa montando uns grupos para a gente fazer, dar umas aulas de injeção eletrônica. Por quê? Eu vejo que está muito carente nas oficinas mecânicas, entendeu? Para você ter noção, eu atendo muito mecânico hoje em dia. Então esse curso vai servir até para eles poderem se especializarem melhor. Quero montar
um grupo no WhatsApp. Se eles tiverem dúvidas, eles podem mandar para mim, que eu também vou ajudando eles, entendeu? E hoje em dia a minha meta é essa. O meu plano é esse. Eu não costumo dizer que eu tenho sonhos, eu tenho objetivos. Então eu vou, faço aquele objetivo, termino, começo outro objetivo e termino também. Então essa é a minha ideia para um futuro bem próximo aí. E eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, por ter compartilhado seus conhecimentos e também ter dado dica para as pessoas. E para encerrar, por favor, passe suas redes sociais da Garagem Car, endereço, telefone, como que as pessoas podem encontrar os serviços de vocês. Ó, eu tenho a Garagem Car, a rede social Garagem Car. Lá eu posto bastante vídeo mesmo, dicas importantes que talvez você não precise levar o carro na oficina, você consiga arrumar o carro da sua casa. E a minha rede social, Zielzinho727, lá é resenha. Lá a gente bota a resenha lá em dia, brincadeiras com os colaboradores lá da oficina mesmo. E queria deixar até meu telefone aí, é 11 7959 1263. Qualquer dúvida, você pode me ligar, que se eu puder ajudar, a gente vai ser de bom grato aí. Horário de atendimento, quantos dias vocês trabalham A na gente semana? trabalha das 8 às 18, de segunda a sexta-feira. Sair a Garagem Car, onde você pode levar o seu carro e o problema estará Sem resolvido. dúvida. Agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e que essa parceria continue. Quem sabe Josiel pode voltar aqui outras vezes para poder divulgar seu trabalho. Esse é o Rede Social Entrevista. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E se você quiser ser um apoiador financeiramente, é só você escanear esse QR Code que está aqui na tela ou a chave que está aqui, a chave Pix. Faça sua doação, nos ajude a continuar fazendo o nosso trabalho. Até a próxima!